Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o ensino sistemático da Palavra de Deus. Obrigado a você que está chegando agora. Queremos já deixar o convite para que você se inscreva, para que você dê um voto de confiança no nosso canal, para que você, depois da inscrição, faça a ativação do sininho. Toda quarta-feira nós estamos lançando um vídeo novo e neste vídeo nós estamos aqui comentando a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre, o terceiro trimestre de 2020, que está muito gostoso, está tratando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, se você está chegando agora, deixe a sua inscrição aí, vai ser uma honra muito grande ter você. Nós, em contrapartida, queremos oferecer para você um estudo, queremos oferecer para você uma atenção especial, queremos oferecer para você uma análise das nossas lições. Cada semana nós estamos pontuando uma lição. Faça parte da nossa comunidade. Deixe seu comentário, deixe o seu like. E para você que já está conosco, para você que já faz parte da nossa comunidade, meu muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua atenção ao nosso canal. Muito obrigado a você que semanalmente está acompanhando as nossas lições. Também deixe seu comentário, deixe o seu like aí. Isso tudo é muito importante para que nós possamos ranquear o canal, para que nós possamos ranquear os nossos vídeos. Tudo é feito para a honra, louvor e glória de Deus. Nosso canal existe para promover o estudo da Palavra de Deus. Algumas pessoas pensam, bom, a pessoa coloca um canal no YouTube porque quer ganhar dinheiro. Pessoal, para ganhar dinheiro no YouTube, o canal tem que ter 1000 inscritos, tem que ter 4000 horas de visualização dentre todos os seus vídeos, somar essas 4000 horas de visualização e depois tentar a monetização do canal. E a cada 1000 vídeos, a cada 1000 visualizações, o canal ganha um valor sobre a percentagem dos vídeos que são anunciados no canal. Mas, sinceramente, esse não é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui com o objetivo de ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui com o objetivo de monetizar o canal. Claro, se isso vier a acontecer, vai ser muito bom. Se isso vier a acontecer, vai ser muito realmente proveitoso para nós. Mas o objetivo principal é nós estudarmos a Palavra de Deus. O objetivo principal do Ensino e Palestra é promover o estudo das Sagradas Escrituras. Então, venha conosco, venha junto, venha participar da nossa comunidade. Nós vamos então iniciar a partir de agora o nosso estudo das lições bíblicas, o nosso estudo do terceiro trimestre, o nosso estudo da lição número 6. Vamos juntos então para mais um estudo e Deus abençoe maravilhosamente a vida de cada um de vocês que estão conosco. Lição número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Vamos agora conhecer os tópicos e subtópicos propostos para a lição de hoje. Lembrando que nós temos vários tópicos hoje. Hoje a lição ela está particionando, ela está fatiando os seus tópicos e subtópicos, e os subtópicos eles ficam bem pequenos, são bem curtos. E nós temos o primeiro tópico, Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico, Deus envia emissário a Neemias. Segundo, Neemias, angustiado, jejua e ora. Terceiro, Deus responde às orações de Neemias. Quarto subtópico, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, Neemias chega a Jerusalém. Primeiro subtópico, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Segundo, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro subtópico, o plano de Neemias. Segundo, a tática de Neemias. Terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada. Quarto subtópico, ou melhor, quarto tópico, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Primeiro subtópico, iniciada a edificação dos muros. Segundo, o muro foi concluído. Quinto tópico, não é comum nós termos um quinto tópico, mas nós temos na lição o quinto tópico que fala o muro foi solenemente inaugurado. O primeiro subtópico tem o simples e curto nome. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério e com harpas. Este é o nosso primeiro subtópico. O segundo vem logo em seguida. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Chegamos ao sexto tópico. Os muros trazem ensino simbólico importante.
Primeiro subtópico, a Bíblia fala da salvação como um muro. Segundo subtópico, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Terceiro subtópico, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Assim nós conhecemos os nossos tópicos e subtópicos para a lição que agora estamos iniciando efetivamente. Conhecidos os tópicos e subtópicos da nossa lição, vamos agora conhecer também a nossa leitura bíblica em classe. Ela encontra-se no livro de Neemias e está dividida em duas partes. A primeira está em Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Depois nós temos Neemias, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Nós não vamos fazer leitura, é uma leitura bem extensa, mas é importante, é primordial, é essencial que você tome a sua Bíblia em mãos e faça a leitura desses versículos que nós citamos, porque eles dão um norte para a lição que nós estamos trabalhando nesta semana. Então vamos a ela. Nós hoje então vamos acompanhar Neemias e a sua chegada ali em Jerusalém. Só que a revista ela não está seguindo a ordem cronológica dos fatos. E nós achamos fundamental, de extrema importância, que nós conheçamos os fatos na medida que eles realmente aconteceram. Nós já falamos aqui que o povo voltou para Jerusalém em 3 êxodos. O primeiro com Zorobabel e Josué, e nós vimos nas lições anteriores, eles chegando a Jerusalém, eles reconstruindo o altar, eles iniciando a reconstrução do templo, parando a reconstrução do templo. Nós falamos por que houve essa parada, depois a retomada da reconstrução do templo, a conclusão da reconstrução do templo, e nós temos a segunda parte, o segundo êxodo, coordenado por Esdras. Depois nós temos o terceiro êxodo, coordenado por Neemias. Na lição de hoje nós iniciamos então esse terceiro êxodo, só que nós queremos falar também sobre o segundo. Nós queremos falar também sobre a chegada de Esdras ali em Jerusalém, e essa parte é omitida pela nossa revista. Então nós vamos retomar um pouco a história, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos falar sobre a chegada de Esdras ali em Jerusalém, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos históricos que aconteceram ali, que houve algumas cisões dentro do Império Medo-Persa. Nós vamos introduzir Esdras na história e posteriormente nós vamos introduzir Neemias na história. E Neemias, ele é o grande personagem da lição de hoje. Nós vamos fazer tudo isso na lição de hoje e nós queremos convidar você para que nos acompanhe nesta epopeia da volta do povo de Deus para a sua terra natal. O nosso vídeo vai terminar e após a conclusão do vídeo eu vou deixar para você um vídeo na tela, 2 vídeos. Eu vou deixar para você a lição anterior, a lição número 5, eu vou deixar também para você a playlist, os princípios divinos em tempos de crise. Lá estão as lições 1, 2, 3, 4 e 5 também. E o ideal é que você assista essas lições para que tenha um panorama geral de toda essa história, de tudo o que aconteceu ali. Isso é fundamental para que nós tenhamos entendimento completo sobre este grande evento que foi a volta do povo de Deus para a sua terra natal. Entre o primeiro êxodo, comandado por Zorobabel e Josué, e o segundo êxodo, comandado por Esdras, uma série de acontecimentos acontecem ali que fragilizam o Império Medo-Persa. Vamos a elas então. Ciro, ele morreu em 530, ele morreu em batalha. Seu filho Cambises II assumiu o trono. Em 522, Cambises II estava no Egito e soube que um impostor assumira o seu trono, o chamado falso Esmerdes, que reinou por cerca de 8 meses. Cambises II morreu e não conseguiu retornar para reassumir o seu trono. O Império Medo-Persa então agora estava nas mãos de um impostor, de alguém que não era da linhagem real. Esse falso Esmerdes, segundo alguns comentaristas bíblicos, foi o verdadeiro responsável pela paralisação da reconstrução do Templo de Jerusalém. Você lembra que o templo foi reiniciada a sua reconstrução e teve que parar essa reconstrução. Essa reconstrução teve que ser parada devido a uma ordem real, devido a uma ordem do rei. Segundo, nós já estudamos sobre essa parada, nós já estudamos sobre esse tempo intermediário entre a parada e a volta da reconstrução, mas segundo alguns historiadores, alguns comentaristas, o falso Esmerdes, esse rei que havia tomado conta lá do trono, ele foi o verdadeiro responsável por essa paralisação.
Ele também mandou destruir vários outros templos de vários povos conquistados. Inclusive, Dario, no túmulo de Dario, teria uma inscrição que dizia que ele, Dario, havia reconstruído todos os templos que o falso Ismélias havia derrubado. Dario I, juntamente com alguns nobres persas, ele descobriu a trama e invadem o palácio e derrotam o falso Ismélias. E Dario fica como sucessor do trono. Então agora Dario era o novo rei do Império Medo-Persa. Ele reina por um longo período. Ele vai o seu reinado até 486 a.C. Após sua morte, Dario é sucedido por Xerxes I, também conhecido como Assuero, o rei com quem a rainha Ester casa. E aqui nós temos a história de Ester, que acontece lá no cativeiro babilônico. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. É muito interessante essa parte da história. Os eventos mencionados no livro de Ester, eles se passaram aproximadamente entre o 3º e o 11º ano de Xerxes I. Uma coisa interessante, esses Dario e Assuero aqui mencionados não são os mesmos do livro de Daniel. Lá em Daniel, preste bem atenção, lá em Daniel nós temos Assuero o Medo, pai de Dario o Medo. Aqui nós temos Dario o Persa, pai de Assuero o Persa. O rei Xerxes foi assassinado em 465 a.C. e o rei Artaxerxes I, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Artaxerxes I foi conhecido como Longímano. Segundo alguns, este título era devido ao seu extenso reinado, que foi até o ano 424 a.C. Porém, alguns acreditam esse título a ele porque sua mão direita era maior que a mão esquerda. Dentro do período de Artaxerxes se passam as histórias de Esdras e Neemias. O ano de 465 a.C. foi muito turbulento para o Império Persa, com o assassinato de Xerxes I, o pai de Artaxerxes I. O livro de Ester relata a tentativa de assassinar Xerxes. Mordecai descobre a trama e é honrado pelo rei e recebe um cargo dentro do governo. Porém, o rei, depois, ele é assassinado por Artabano, que estava no palácio. Artabano coloca a culpa no irmão de Artaxerxes. Artaxerxes mata seu próprio irmão, porém ele é advertido por seu cunhado Megibizo que o verdadeiro assassinato de seu pai era de fato Artabano. Olha, parece uma novela, né? Mas isso aí acontecia com muita frequência nos reinos anteriores, nos reinos bíblicos dos tempos passados. Artaxerxes acaba com Artabano e se apodera do trono. Tudo isso faz com que alguns povos conquistados enxerguem uma oportunidade, mediante essa fragilidade no império, para romperem definitivamente com o império. Ou seja, os reinos conquistados começam a saber de notícias de um rei mata o outro, e aí acontece um probleminha lá, outro aqui, o império vai sendo minado, o império vai se fragilizando, e agora eles veem uma oportunidade para se libertarem do império, para se libertarem e se revoltarem contra o império. E isso acaba minando as forças do império Medo-Persa. Tudo isso faz com que os povos eles enxerguem essa oportunidade e acabam aproveitando tal oportunidade. Então, muitas revoltas por conta disso aconteceram. Talvez a mais importante seja a revolta do Egito. Em 460, ela ganha muita força porque os atenienses foram ajudar os egípcios. Começa aí o desfacelamento do Império Medo-Persa. Para não perder mais povos que ainda estavam sob seu domínio, Artaxerxes queria manter um relacionamento amigável com os povos que estavam na região da Palestina. Esdras vai para Jerusalém no ano da revolta do Egito, ou seja, Esdras chega a Jerusalém no olho do furacão. Enquanto isso, Megabizo vai para a região do Egito e consegue por força abalar a rebelião egípcia. Inaro, chefe da rebelião, foge para uma fortaleza. Megabizo vai atrás dele e negocia sua rendição. Pelo acordo, Inaro teve sua vida poupada e recebe um salvo-conduto para o Império Medo-Persa. Então ali se faz uma negociação, Inaro, você se rende, volta, vai lá para o Império Medo-Persa, fica no palácio, fica tranquilo lá, nada vai te acontecer, a tua vida vai ser poupada, você tem a minha palavra de que você vai continuar vivo, embora
você vai ficar no palácio lá sob custódia, mas vai ficar tudo bem para você. Inaro gosta daquela proposta e acaba aceitando. Então o Inaro vai lá para o Império Medo-Persa, porém a mãe de Artaxerxes ficou incomodada com a presença de Inaro, pois ele havia matado Arquimenes. Sob a pressão da mãe, 5 anos depois, Artaxerxes resolve mandar matar Inaro. Inaro, então, ele é assassinado. A morte de Inaro revolta Megabizo, que havia empenhado sua palavra. Ora, se ele empenhou a sua palavra e disse que Inaro não havia morrer e Inaro agora é morto, o que os seus súditos iriam dizer? Ora, a palavra dele não tem nenhum valor, não tem nenhum peso, não tem nenhum crédito, não é respeitada pelo rei. A partir de então, Megabizo revolta-se com Artaxerxes. Artaxerxes envia seu exército contra Megabizo, porém esse era um general muito astuto e estava desestabilizando todo o Império Medo-Persa. A revolta de Megabizo se deu em 450 e a paz, acabaram firmando a paz Artaxerxes e Megabizo. A paz foi selada no ano de 448 a.C. Então, entenda que todo este processo acabou por fragilizar o império, acabou por deixar o império desfacelado e assim perde muita força o Império Medo-Persa. E aí Esdras chega lá no segundo Êxodo e sob a sua liderança aproximadamente 2.000 famílias elas voltam para Judá. Na grande maioria das famílias, na grande maioria das pessoas, elas sequer conheciam Judá, haviam nascido ali no cativeiro, mas agora estavam voltando sob a ordem, sobre a promoção de Artaxerxes I para a sua casa, para o seu lar. Casas que não existiam, que deveriam ser reconstruídas, assim como muitas outras já haviam sido reconstruídas daquele primeiro lote, daquela primeira leva, daquele primeiro êxodo, daquelas primeiras pessoas que haviam retornado ali para a cidade de Jerusalém. Nós temos aqui o decreto de Artaxerxes, e esse decreto ele promulga uma autorização para o retorno a Jerusalém de milhares de famílias. Está lá no livro de Esdras, e é interessante que você leia no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 28. Aqui nós podemos fazer um link com o livro de Daniel. Seria assegurado ao povo de Judá, segundo esse decreto, uma cidade-estado com leis próprias, livres e seriam também independentes, com sistema político e jurídico próprios. Artaxerxes aperfeiçoou o decreto de Dario e também o decreto de Ciro. Então houve uma unificação do primeiro, do segundo e do terceiro decreto. Esses 3 decretos juntos constituem o decreto preconizado ali no livro de Daniel. Alguns historiadores firmam o ano da ida de Esdras de Judá como sendo 457 a.C. Outros consideram que seja 458 a.C. Mas aqueles que apontam para 457, eles também colocam essa data como o início da contagem das famosas 70 semanas de Daniel. É um assunto muito interessante também, mas nós não vamos poder aqui fazer uma análise mais profunda. Mas a contagem das 70 semanas, segundo esses historiadores, inicia no ano de 457, justamente com a chegada ali de Esdras em Jerusalém. Então, para alguns historiadores, Esdras teria chegado em 457, para outros em 458. Para aqueles que datavam 457, também diziam que era o início da contagem das 70 semanas de Daniel. Qual era o peso do decreto de Artaxerxes? O que estava preconizado nesse decreto? Nós já falamos aqui sobre alguns detalhes, mas vamos dar agora maiores informações. Haveria uma autonomia política para a cidade de Jerusalém e para o país de Judá. Uma permissão para a constituição de juízes locais, ou seja, o sistema jurídico próprio, a permissão para a aplicação de leis próprias. Aí é claro que o povo aplicou a lei mosaica, que já fazia parte da história do povo judeu. A lei mosaica sempre foi a balizadora do povo judeu e agora ela era reconstituída através do decreto de Artaxerxes. Agora, através desse decreto que preconizava que
o governo ali de Judá pudesse ter as suas próprias leis, a lei de Moisés ela foi adotada pelo povo. A parte tributária ficaria sob o controle da Pérsia. Ela não abria mão dos tributos que deveriam ser pagos pelos povos conquistados. Mesmo aqueles que voltavam para os seus territórios originais deviam tributo ao reino persa. Judá também deveria oferecer apoio militar à Pérsia. Em caso de uma revolta nas proximidades ou futuras batalhas, deveriam ficar do lado do exército persa. E o exército persa ele era composto de soldados de várias nacionalidades, justamente por isso, justamente por esse acordo que havia. Vocês podem voltar para o seu território, e isto eles faziam com a maioria, uma grande, imensa maioria dos povos conquistados, podem voltar para os seus territórios, podem constituir suas leis, podem constituir seus juízes, podem viver suas vidas, mas o imposto é nosso, vocês devem pagar para nós tributo, e também se houver a eclosão de alguma guerra, nós queremos vocês também do nosso lado. Então Esdras entra na história. Esdras narra no seu livro a história do retorno do povo de Deus à sua terra, mas apenas começa a fazer parte da narrativa a partir do capítulo 7, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6, Esdras narra fatos que aconteceram antes da sua chegada, e somente no capítulo 7 é efetivada a sua chegada. É aí que ele realmente entra na história. Mas quem era Esdras? Ele era um sacerdote levita, era descendente direto de Arão e também era modelador do judaísmo. A grande função de Esdras era de assistir ao povo em suas carências espirituais. Esdras era talhado para a tarefa, pois conhecia muito bem a lei do Senhor. Ele era um escriba, ele era alguém que conhecia profundamente a lei de Deus. Quando nós falamos da volta do povo para Judá, depois de um cativeiro de 70 anos, nós imaginamos que todo o povo judeu tivesse voltado para Jerusalém, mas não foi assim. Veja só, o povo chega ali na Babilônia, triste, o povo chega ali naquele cativeiro de cabeça baixa, mas ali paulatinamente eles foram fazendo suas vidas, eles foram refazendo suas vidas, eles foram reconstruindo suas vidas, ali eles foram fazendo seus trabalhos, foram trabalhando ali eles muitos enriqueceram, muitos conseguiram cargos públicos e agora, ao serem oportunizados a voltarem para ajudar, acabam negando essa oferta e resolvendo ficar ali na Babilônia. Muitos judeus ficaram sim ali na Babilônia, vivendo as suas vidas, haviam constituído famílias, muitos nasceram ali na Babilônia, porque foram 70 anos de cativeiro, então decidiram não voltar para a terra, não voltar para ajudar, e resolveram tocar as suas vidas ali. Então uma parte do povo resolve ficar ali na Babilônia. Isso é muito interessante nós pontuarmos aqui. Uma das histórias mais lindas que nós temos na Bíblia Sagrada é a história da rainha Esther. E esta história ela é ambientada ali no exílio babilônico. Como nós falamos, muitos judeus eles não quiseram voltar para ajudar porque haviam constituído muitos bens e propriedades na Babilônia. Alguns, inclusive, haviam conseguido notoriedade e ocuparam espaços no próprio governo, como, por exemplo, Mordecai, que era primo de Esther. Ele era oficial no Palácio Real. Esther se tornou rainha do rei Assuero, que era Xerxes I. O mesmo Xerxes I era o rei Assuero. Ele era filho de Dario, o qual havia mandado prosseguir com a construção do templo. Então, a história de Esther, ela se passa ali no cativeiro babilônico. Inclusive, o livro de Esther, ele é escrito também por Esdras. Esdras, ele teria escrito o seu próprio livro, escrito o livro de Esther e também escrito o livro de Neemias. Chegamos então à terceira etapa, ou o terceiro êxodo, que foi comandado por Neemias e aconteceu no ano de 444 a.C. Este êxodo teve a tutela do rei Artaxerxes. Mas quem era Neemias? Neemias ele era copeiro do rei. O copeiro muitas vezes era um eunuco, mas não sabe se esse era ou não o caso de Neemias. Qual era a principal função do copeiro do rei? O copeiro assistia diante do rei, estava constantemente na presença do rei. Sempre que o rei fosse se alimentar, fosse beber algo, fosse comer alguma coisa, o copeiro ele degustava o alimento, degustava a bebida para que o rei não fosse envenenado.
Muitos reis foram assassinados, muitos reis foram envenenados, e a função do copeiro era provar o alimento, provar a bebida, ali na presença do rei, junto do rei. E se tudo estivesse em ordem, se o copeiro continuasse ali com vida, o rei então ele se servia. Agora, se houvesse realmente um envenenamento, o copeiro dava o seu lugar para outra pessoa, digamos assim, perdia a sua vida. Essa era a função do copeiro. Alguns atrelam também a função do copeiro, alguns historiadores atrelam também a função do copeiro como um primeiro-ministro, como alguém de muita importância, muita relevância diante do rei, inclusive seria consultado para o rei em algumas questões, mas o certo é que o copeiro tinha essa função bem peculiar, provar o alimento, provar a bebida, para que o rei não fosse envenenado. O trabalho de Neemias em Jerusalém começou com a visita de seu irmão Hanani. Ele foi ali e visitou Neemias. Neemias indagou sobre os judeus que já se encontravam em Jerusalém por causa da saída, já haviam sido levados em 2 parcelas, em 2 êxodos lá para Judá. Então ele queria saber como o povo estava lá. E as notícias não foram boas. Neemias ficou muito triste porque soube que o seu povo lá estava em miséria, que os muros estavam queimados, os muros estavam semi-destruídos, as portas, os portões também estavam semi-destruídos, e isso deixa Neemias muito triste. Esse relato abala Neemias grandemente. Neemias então fica triste por causa dessa situação do seu povo, e ele resolve, Neemias, implantar em si mesmo um jejum e oração. Para chegar à presença de Artaxerxes, o único que poderia ajudá-lo, Neemias, antes disso, ele resolve impor a si mesmo um período de jejum e de oração. Neemias ele consegue realizar o seu sonho, mas já vamos falar sobre isso aí, já vamos falar um pouquinho. Em 433 ele retorna à Pérsia, onde permanece por mais um ano. Ao regressar a Jerusalém, ele descobre que seu antigo inimigo, Tobias, alcançara o favor do sumo sacerdote e morava no templo. Isso aí nós já vamos falar também. Neemias expulsa Tobias da província. Mas isso aí, depois dele ter ido a Jerusalém, ele volta para a Pérsia, depois ele volta para Jerusalém de novo. Bom, mas vamos nos deter aqui ao momento inicial em que Neemias fica sabendo da real situação do seu povo lá na cidade de Jerusalém, lá na terra de Judá. Eu quero analisar com você alguns pontos cruciais. A reação de Neemias frente à crise. Quero destacar alguns aspectos aqui com você. A reação inicial. Neemias soube do problema e ficou triste. A reação inicial de Neemias foi de extrema angústia. Neemias tinha agora uma crise que exigia muito de si. É comum nós ficarmos apontados ou tristes com determinada situação. Nós somos humanos. Neemias sentia na pele a dor em saber que o povo, que deveria estar festivo, deveria estar alegre, deveria sentir-se triunfante, deveria estar muito bem, deveria estar próspero em sua terra natal, agora estava triste e humilhado. Neemias tinha uma crise em suas mãos. Segundo ponto, identificação do problema. Ao ouvir atentamente o relato, Neemias identificou rapidamente o problema. Mentalmente, ele avaliou que o povo precisaria de uma ajuda externa para vencer aquela situação. Mesmo que tenhamos o estágio inicial de angústia, de frustração, por algum problema ou alguma situação que acontece, algum revés que acontece na nossa vida, nós não podemos nos deixar envolver por essa condição. Nós precisamos partir para a resolução do problema. Não devemos nos encolher, mas devemos avançar. Não devemos retroceder, mas devemos ir adiante. Um outro ponto, desativando a busca por culpados. Neemias não perdeu tempo procurando ou elegendo culpados por aquela situação. Será que você, por vezes, não perde tempo tentando buscar culpados pelas suas situações negativas? Ao invés de admitir parte da culpa ou até mesmo a integralidade dela, será que você não fica gastando muito tempo, muito esforço tentando encontrar culpados e se omitir muitas vezes da responsabilidade, da sua responsabilidade por esse problema?
Neemias desativou a busca por culpados e abraçou a causa do povo. Enquanto nós ficarmos procurando, tentando eleger culpados aqui e ali pelos nossos fracassos pessoais, nós vamos continuar fracassados, nós vamos continuar derrotados. Mas no momento em que nós tomarmos para nós a responsabilidade daquela situação, tomarmos para nós a responsabilidade por tudo o que está acontecendo, nós reativarmos o nosso processo de reação, aí nós começaremos um processo de regeneração. Daí nós continuaremos assim, lutando firmes, fortes e convictos para, ao invés de buscar culpados, nós tomarmos as rédeas da situação. Agindo com racionalidade. Neemias não agiu precipitadamente. Ele assistia junto ao rei. O seu ofício lhe proporcionava que ele fizesse um pedido pessoal ao rei. Ele estava junto do rei. Ele diariamente estava na presença do rei. Ele poderia usar das suas prerrogativas como um servo leal, um servo dedicado, um servo próximo ao rei, para fazer algo pelo seu povo. Porém, ele queria estar certo do que deveria fazer. Cada passo tinha uma extrema importância e ele não poderia correr o risco de fazer nada errado. Nós temos que ser racionais, muito embora muitas situações nos tirem o chão, muitas situações nos tirem o aporte, muitas situações tirem de nós a nossa tranquilidade, muitas situações fazem com que nós percamos o sono, mas mesmo em situações as mais adversas possíveis, nós temos que ter um mínimo de racionalidade. É a partir dessa racionalidade que nós encontraremos a solução para o problema, a equação para aquela dificuldade. Partindo para a oração. O melhor a fazer, nesse caso de Neemias, era orar. E foi exatamente o que Neemias fez. Foi orar. Ele recebeu a notícia, ficou triste, ficou contristado e a partir daí proclamou para si mesmo uma grande campanha de oração. Ele começou esse processo de oração no mês de Quisleu, em dezembro, e somente terminou lá no mês de Nissan, mês de março para nós. E foi uma oração exemplar. Nós notamos aqui uma grande semelhança na oração de Neemias e Daniel. Ambos iniciaram a oração glorificando a Deus, ambos pedem perdão pelo pecado do povo e ambos se humilham na presença de Deus. Vamos analisar um pouquinho a oração de Neemias. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 5, ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus é grande, imenso, sem proporções. Deus é terrível. Isto fala do tamanho do poder de Deus, o poder ilimitado de Deus. Deus guarda aliança, jamais esquece do seu povo, mesmo que esse povo, por vezes, voltava as costas para ele. Existe, no entanto, uma contrapartida: guardar os mandamentos de Deus. Deus se compromete com quem é comprometido com ele. Quem se esmera, mesmo que com as mais difíceis limitações, em fazer a vontade de Deus, terá no Senhor um amparo e comprometimento do Eterno em seu favor. Uma outra parte da oração, Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Essa intercessão é semelhante à do rei Salomão, quando da dedicação do templo. Ele também pediu em favor do povo e anteviu várias situações que poderiam acontecer com o povo. Salomão previu inclusive o exílio que poderia acontecer com o povo, o que realmente se efetivou depois. Essa oração também é semelhante à que fez Daniel, quando em cativeiro clamou pela misericórdia divina em favor do povo. Neemias foi também intercessor em favor do povo.
como é importante contarmos com intercessores que nos ajudam a colocar nossas causas perante o Senhor. Um outro ponto da oração, lá em Neemias, capítulo 1, versículo 7, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Assim como Daniel, Neemias toma para si os pecados do povo. Como Daniel, ele também estava inocente. Ele também estava sem qualquer mácula. Porém, ambos, Daniel e Neemias, assumiram a culpa juntamente com o povo. Interessante que muitas pessoas tentam se eximir da culpa, se desculpar, se inocentar. Esses dois homens, Daniel e Neemias, fizeram exatamente o contrário. Se culparam para obter o perdão de Deus. Um outro ponto, a estratégia. Após a oração, Neemias já tinha pronta a estratégia para colocar em prática. Neemias sabia que o problema não poderia ser resolvido por intermediários. Sua presença em loco, no local do conflito, era indispensável. Ele precisava deixar o rei a par de toda a situação. Com certeza, em suas orações havia pedido a Deus que quebrantasse o coração do rei e o mesmo fosse sensível à causa do seu povo. Disponibilidade. Devemos ter disposição para resolver nossos problemas e disponibilidade para atuar na prática, para elucidar esses problemas. Ainda nós vimos aqui, na vida de Neemias, a ação necessária. Depois de orar e receber a resposta da parte de Deus, Neemias imediatamente entrou em ação. E a ação de Neemias aqui consistia em falar com o rei. O esperar em Deus não pode servir como desculpa para deixar de fazer a sua parte. Temos que orar na hora certa e também agir na hora certa. Algumas pessoas acabam trocando a ordem das coisas. Em primeiro lugar, devemos orar, depois entrar em ação. Muitos agem antes e acabam cometendo erros, porque agiram antes da hora. Primeira, a oração. Primeira parte, primeira coisa a ser feita, a oração. Depois, a ação. Mas sempre esses dois elementos devem estar unidos, a oração e a ação. Uma outra análise aqui, a execução do plano. Neemias havia recebido a sinalização positiva do rei e voltara para Jerusalém. Agora, em loco, ele verifica o que realmente estava acontecendo. Faz uma vistoria nos muros, porém ainda não havia declarado a ninguém a sua missão. Isso nos fala da importância de não apenas ouvirmos os relatos de determinados problemas, mas a real necessidade de ver de perto o que realmente está acontecendo. Confrontar as situações de frente é o que faz toda a diferença. Procurar tomar pé da situação é a base para a efetiva resolução de qualquer problema. Esse episódio também nos chama a atenção porque Neemias segredou o seu plano. Existe um ditado que informa: quer ter sucesso em teus planos? Quer realizar eles da melhor maneira possível? Então, conte eles ao número mínimo de pessoas. Neemias, ele, na noite, pegou o mínimo de pessoas ali e foi fazer uma vistoria nos muros para ver o que realmente estava acontecendo. Mas ele segredou a sua tarefa, segredou a sua missão dos demais. O segredo, muitas vezes, faz toda a diferença. Disposição para novas situações. Neemias vivia no Palácio Real. Estava acostumado com o luxo palaciano. Estava acostumado com o bom e o melhor. Agora Neemias estava em Jerusalém. Estava longe do conforto, estava morando de forma provisória. Agora ele precisava se adequar a essa nova situação. Porém, ele tinha disponibilidade para trocar de ambiente sem se abalar. Devemos também ter essa mesma disposição de, caso necessário, trocarmos de ambiente, mantendo firme nossas convicções e a certeza do nosso chamado. O apóstolo Paulo escreveu em certa ocasião aos Filipenses, está lá no capítulo 4, versículos 12 e 13, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Nenhuma circunstância imposta pela vida pode abalar quem confia genuinamente em Deus. Uma outra perspectiva aqui na vida de Neemias: preparo para a oposição. Mesmo tendo orado, buscado a Deus, ter planejado todo o processo, Neemias não teve uma imunidade contra a oposição. Porém, mesmo sofrendo oposição, ele não se desviou da sua missão. Ele não se deixou levar pelo desânimo. Ele enfrentou de frente toda a oposição recebida. Ele confiou em Deus. Ele não desanimou. Ele não voltou atrás nos seus planos já constituídos. Nunca volte atrás nos planos que Deus traçou para a sua caminhada. Se você traçou os seus planos e pediu a graça de Deus, pediu a bênção de Deus, recebeu a resposta positiva de Deus, vá, lute, se esforce, nunca volte atrás nos planos que Deus traçou para a sua caminhada. Se Deus traçou, se você pediu a direção de Deus, se você recebeu a resposta positiva de Deus, avance. Mesmo em meio à oposição, avance. E você vai ser um grande vencedor. Os muros em ruínas. Alguns afirmam que os muros ainda estavam em ruínas desde a chegada do povo que havia retornado do cativeiro. Desde o primeiro êxodo até a chegada de Neemias, os muros ainda não haviam sido reconstruídos. Para outros, os muros e portas já haviam sido reconstruídos e posteriormente destruídos novamente. Mas por que isso? Como isso aconteceu? Não há registro nem na Bíblia, nem na história secular sobre essa suposta segunda destruição. Muitos afirmam que a resposta pode estar no posicionamento favorável dos judeus em relação ao Império Medo-Persa. Como assim? Os judeus, eles eram favoráveis ao Império Medo-Persa, que permitiu que eles estivessem ali na sua terra, com as suas leis, com as características que foram ali abalizadas no decreto de Artaxerxes. Então eles ficaram leais ao governo, leais ao Império, e nós já vimos também que muitas rebeliões haviam acontecido ali naquela volta, e então os judeus, por se manterem firmes e convictos no apoio ao Império Persa, eles foram retalhados pelos inimigos que destruíram parte dos seus muros, destruíram parte dos portões, enfim, retalharam aquela obediência servil dos judeus ao Império Medo-Persa. Essa então é a posição de alguns historiadores, que os muros haviam sido reconstruídos e novamente destruídos, novamente deixados ali em uma situação caótica pelos inimigos que estavam na volta, os inimigos do Império que estavam ali na volta. Cidade com os muros caídos. Aqui eu quero analisar dois contextos, o físico e o histórico, ou melhor, o físico e o espiritual. Contexto físico significa falta de segurança. Nos tempos antigos, as cidades eram muradas e existiam sentinelas nelas para alertar da possível invasão dos inimigos. As cidades preservavam os seus muros porque elas precisavam estar atentas para resistir às invasões dos inimigos. E os muros eram um obstáculo para os inimigos. Agora eu quero trazer para o contexto espiritual. Hoje nós vivemos em um mundo onde os muros da ética, da família tradicional, do absolutismo de Deus e de sua palavra estão sendo pouco a pouco derrubados. Ou pouco a pouco estão tentando criar lacunas, rachaduras nesses muros. Querem acabar com esses muros que protegem a sociedade. Querem deixar a família sem proteção. Ora, nós, assim como Neemias, queremos reconstruir esses muros. Assim como Neemias, nós queremos reerguer esses muros. Assim como Neemias, nós queremos reedificar esses muros. Os muros da ética, os muros da família tradicional e os muros da absoluta vontade de Deus, de sua palavra. Nós respeitamos o relativismo, mas nós também o rejeitamos. Nós temos que levantar os muros para que haja proteção às nossas famílias, para que haja proteção à nossa sociedade. Também nós temos os nossos muros pessoais. Enquanto nós estivermos protegidos nesses muros, nós estaremos imunes às investidas do inimigo. Mas esse muro pessoal
não pode sofrer qualquer cisão, não pode sofrer qualquer abalo, e esse abalo se dá através da investida do inimigo. Ao mesmo tempo que a reconstrução desses muros, os tijolos que constituem esses muros, é a nossa oração, é a nossa fé, é a nossa busca pela presença de Deus em nossas vidas. Assim, esses muros estarão nos protegendo. Deus estará nos guardando, murados, protegidos de toda a investida do inimigo. E que nós possamos continuar sempre atrás desses muros, sendo protegidos pela palavra de Deus, que também é firme, que também é poderosa, que também é vigorosa para nos ajudar. A nossa salvação também é representada pela figura do muro. A nossa salvação também ela é referenciada pela figura do muro. E que nós possamos sempre ter esses muros levantados, sempre possamos ter esses muros altivos ao nosso redor. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós. Muito obrigado a você que esteve conosco. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça uma tour pelas nossas playlists. Esteja conosco na próxima semana para mais uma aula. Deus abençoe maravilhosamente cada um de nós.